Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo se resume na ideia de que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. O homem bom faz bondade, o homem mau faz maldade. Parece tão difícil da gente entender isso. Os frutos que fazem com que a árvore seja reconhecida, na verdade até dá nome à árvore. Nós chamamos a bananeira de bananeira por causa dos frutos, a figueira de figueira por causa dos frutos, a macieira de macieira por causa dos frutos. Então, são os frutos que realmente dão o nome à árvore. Quando Jesus fala em frutos maus e frutos bons, ele não está falando de frutos estragados ou frutos maduros bons. Ele está falando da qualidade dos frutos, do tipo dos frutos. Depois ele fala com toda a clareza: não se colhem figos de espinheiros. Espinheiro dá espinho, figueira dá figo. Então, como é que se pode esperar que uma pessoa boa faça maldade? Como é que se pode esperar que um cristão não procure viver como Cristo viveu? Tenha sentimentos que Cristo jamais teria. Então o nome dele não pode ser cristão. Ele fala exatamente sobre isso. Como é que podeis me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? Nós vivemos num tempo onde a gente encontra algumas pessoas que se dizem, que algumas até que se vangloriam de serem cristãs, e a gente não consegue enxergar o que é que tem de cristianismo na sua vida, na sua pregação. Prega ódio, prega violência, prega vingança. Age como se o mundo fosse dividido em dois, nós e eles. E acha que pode se chamar de cristãos. Quais os frutos que classificam esta pessoa como cristã? É porque ele é batizado. Bom, certa vez, João Batista disse aos que o ouviam: vocês, aos judeus, vocês vivem dizendo, somos filhos de Abraão. Como nós podemos dizer, somos batizados. João Batista dizia:
Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. A herança recebida por meio da raça não garante a vocês que Deus seja o Deus de vocês. Isso depende do coração. Depende de uma opção. O batismo dado a nós garante que nós tenhamos à nossa disposição a graça batismal. Mas isso não faz de nós automaticamente cristãos no sentido de produzirmos o que Cristo produz. Isso depende da nossa opção. Porque a graça é de graça, tem sua força própria, mas não nos escraviza. Ela está à nossa disposição. Mas podemos não fazer uso dela. Ser cristão significa não que a gente seja perfeito, mas significa, pelo menos, querer praticar o que Cristo praticava. E violência não combina com Cristo. Vingança não combina com Cristo. Basta ler o Evangelho, a fonte do nosso conhecimento sobre Cristo. Cristão produz cristianismo. E esse nome, de fato, deve nos trazer um grande orgulho e deve fazer de nós verdadeiras árvores boas que produzem bons frutos. Nós temos na Sagrada Escritura o relato da primeira vez que alguém chamou alguém de cristão. A título de curiosidade, até faço a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Os que haviam sido dispersos pela tribulação ocorrida por causa de Estevão chegaram a Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Foi grande o número dos que creram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça de Deus. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Prestem atenção. De fato, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé, então, partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse é um texto maravilhoso. Chega a nos emocionar. Barnabé, um homem bom, foi capaz de perceber a graça, o Espírito Santo agindo numa comunidade que, em princípio, nada tinha a ver com a comunidade inicial de Cristo. Lá em Antioquia, a diferença foi que, diante do fechamento dos judeus, os gregos, os pagãos, ouviram a pregação e se converteram.
Essa foi a diferença. Talvez até ali, os discípulos de Cristo eram chamados de judeus da Galileia. Possivelmente, era um grupo dentro do judaísmo. Quando os gregos, que nada tinham a ver com o judaísmo, começaram a se converter e a igreja cresceu, os gregos levaram os cristãos então a receberem esse nome, porque eles já não eram mais judeus da Galileia. Os gregos nada tinham a ver com isso, mas eles se identificavam com o que era específico de Cristo. E por isso se distinguiram como um novo grupo, um grupo que não é mais apenas seguidor de Moisés, porque nesse grupo tem gente que nem sabe nada sobre Moisés. Mas o que esses dois tipos de discípulos de Cristo, os que vinham de Moisés, vinham de Abraão, e os que vinham de outro lado tinham em comum era Cristo. Por isso levaram o nome de cristão. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. É preciso conceber o cristianismo aqui dentro de nós primeiro. É preciso apaixonar-se por Cristo e pela sua mensagem. Mesmo e sobretudo quando aos olhos do mundo a gente parecer ultrapassado, fraco, covarde, e tudo que a gente pode achar que faz não compensar ser cristão. E Cristo é conhecido, sobretudo, como diz São Paulo, pela sua cruz. E os seus discípulos são aqueles que ele chamou dizendo: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Maquiar um cristianismo de prosperidade, de retribuição, de enriquecimento, de vingança, de ódio, deveria levar outro nome. Não deveria levar o nome de cristianismo. E quem segue a palavra de Cristo, como diz ele, é como alguém que cavou bem fundo e fez uma casa com um alicerce bem profundo. Não cai diante das provações. E não cair diante das provações nos nossos dias, mais do que sucumbir diante da perseguição, é deixar-se contaminar pelo secularismo, pelo hedonismo, por esta cultura que nada tem de cristã. Também pelas imoralidades também da nossa cultura, do nosso tempo também. Não se colhem figos de espinheiros. Não se colhe ódio dos cristãos. Não se colhe maldade dos cristãos. Não se colhe violência dos cristãos. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.